Suicídio é um dos temas mais delicados da vida. Bem-vindo a esse vídeo, eu sou Luna Andressa e eu entrevistei o psiquiatra Fábio Cerqueira Vilar sobre a campanha de prevenção ao suicídio inspirada no Setembro Amarelo. Bom, obrigado pelo convite. Acho bem importante, né, a gente conversar sobre esse assunto. Eu sou médico psiquiatra e analista junguiano. Eu trabalho no meu consultório aqui em Florianópolis, tanto como psiquiatra clínico como psicoterapeuta, né? E eu acho que essa promoção, essas conversas sobre promoção de saúde mental, elas são muito bem-vindas e fundamentais. Então, parabéns pela iniciativa. O Fábio, ele é o meu psiquiatra, porque em 2021 eu tive uma crise, assim, bem tenebrosa e eu achei que talvez eu teria que ser internada. Não precisei ser internada, mas precisei começar a fazer um tratamento mais forte com a minha psicóloga. Eu tomava remédio antroposófico na época, mas ela indicou que talvez seria necessário uma medicação mais forte. E aí foi que ela me indicou para o Fábio. E aí o Fábio teve um papel assim indispensável na minha recuperação, porque eu tinha um pouco de resistência a eu tomar remédio. E o jeito como ele explica as coisas, o jeito como ele me acolheu, é uma coisa que me surpreende muito, que eu nunca tinha visto em outro médico, especialmente, né? Então por isso que eu quis trazer ele para vocês também ouvirem assim, o jeito com que ele fala das coisas, a forma como ele vê a questão do tratamento, do remédio, que eu acho que pode ajudar mais gente como eu, que também é sensível. Então, vamos com o Fábio. E eu percebi que essas demandas aumentaram por causa da pandemia. Como que tá isso, Fábio? Por que essa promoção de saúde está tão importante nesse momento? Eu acho que ele só ficou mais saliente, né, por conta desse evento disruptivo que foi a pandemia, que vem sendo, né, a pandemia, e que eleva, né, o nível de estresse e de fatores ansiogênicos e de potencial traumático de várias ordens, né? As perdas, né, as mortes, o risco do adoecimento, o risco da morte, as repercussões econômicas, a mudança de rotina, o ficar restrito à casa, o aumento dos eventos mediados por tela, como a gente está aqui, enfim, tudo isso é uma mudança muito repentina, muito grande. Mas eu acho que mais do que isso gerar adoecimento, talvez seja muito mais um desencadear, né, um acelerar processos de adoecimento que talvez já estivessem em curso ou se construindo. Claro que existem aquelas situações, né, como uma perda repentina e traumática que não requer nada prévio, mas em muitos casos era algo que estava para acontecer ou algo que a pessoa estava segurando com muita força e não deu mais para segurar, né, a partir da pandemia. Faz sentido isso? Para mim faz sentido e eu acho que para quem eu atendo também. Algumas pessoas têm casos próximos de suicídio, né, que conhecem, né, conheceram pessoas que se suicidaram, mas algumas vezes isso fica muito longe da nossa realidade, a ponto de a gente acreditar aquela coisa, não vai acontecer comigo, não vai acontecer perto de mim. Queria que tu pudesse explicar assim um pouco o que leva uma pessoa, né, a esse lugar. Isso é mais comum que a gente pensa ou não? Por que não se fala tanto nisso? Se tu puder falar um pouquinho pra gente. Esse é um tema dos mais delicados da vida, assim, né? Eu acho que talvez seja por isso que se fala pouco nele, assim como se fala pouco em outros temas delicados, né? Também existe um cuidado com esse tipo de informação para que ela não seja acolhida de uma forma distorcida também, né? E possa gerar dano ao invés de benefício, não é? Eu preciso fazer só mais uma pausinha aqui, porque no jornalismo a gente não noticia suicídio quando ele acontece, porque tem uma coisa chamada efeito Werther, que é como se fosse quando as pessoas veem sobre notícias de suicídio, ou veem suicídio em peças de teatro ou em filmes, é muito comum acontecer um efeito de que
pessoas que já estão, assim, com essa ideia, pendendo para essa ideia, elas imitam isso que elas veem na mídia. Então, é por isso que, eticamente, a gente não faz isso. Só que o Emile Durkheim, que é um sociólogo bem famoso, que estudou muito sobre o suicídio, ele traz que não é o tema, não é o tema que a gente fala, mas sim como que a gente traz esse tema. E por isso que no Setembro Amarelo, né, e essa entrevista de prevenção ao suicídio, a gente traz o tema, mas a gente fala dele de um contexto de cura, de um contexto de prevenção, só para vocês entenderem. Continua. Então, isso é um cuidado importante. Mas, sim, é mais comum do que a gente imagina, né? Eu tenho casos próximos, né, em família, amigos e infelizmente, paciente, né? E eu acho que a principal... A gente pode imaginar inúmeras situações, fatores que levam a pessoa a essa atitude, né? Mas acho que a gente pode tomar por base uma situação em comum que, em geral, é um não acompanhamento adequado na promoção da saúde mental, né? E isso eu posso imaginar de diversas maneiras, né? Desde uma desestrutura socioeconômica completa, né? Que já priva, muitas vezes, a pessoa de qualquer possibilidade de um cuidado adequado, até uma resistência moral, né? Ou por parte do próprio indivíduo, né? Eu não sou louco, eu não preciso de tratamento e etc., como a gente escuta, ou especialmente por parte de quem está ao redor, né? Da família, é, é, de colegas de trabalho, pessoas que de repente poderiam perceber alguma coisa e talvez não só não percebam, como talvez contribuam para que o próprio indivíduo desmereça essa necessidade de tratamento. Então, eu acho que talvez mudando um pouquinho tua pergunta, né, assim, o que mais leva a pessoa ao suicídio, talvez, assim, o que mais acontece que não auxilia Não nessa impede, sim. prevenção, né? O que mais falta, né, que poderia auxiliar na prevenção, né? E eu acho que isso é um bom acompanhamento, né, em saúde mental, que tem vários níveis, né? A gente tem desde um bom cuidado com o nosso sono, nossa alimentação, o que a gente consome, que tipos de psicoativos que a gente utiliza, tudo isso entra nesse balanço de saúde mental, até mesmo um hábito, né, de higiene emocional. Higiene é uma palavra muito ruim, né, mas nos lembra higiene do sono, higiene bucal, coisas que para a gente são comuns, né, assim, a gente sabe que tem que passar fio dental, escovar o dente, coisa e tal. A gente também deveria saber que a gente precisa trabalhar nossas emoções, né? Como um hábito rotineiro de saúde, né? Mas isso é tão raro, né? Isso é fora, né, da nossa realidade, a não ser para quem teve a chance de ser introduzido nesse cenário, nessa rotina, de alguma maneira pôde incorporar isso na sua cultura, né? O que é essa higiene emocional, Fábio? Porque eu acho que a gente não está nem acostumado com essa palavra, assim. Então, se tu pudesse falar um pouquinho mais Não é sobre uma isso. palavra que é utilizada, tá? Eu coloquei aqui agora Sim, como paralelo dessa, mas assim, a gente pode mas pensar esse cuidado emocional, né? Esse cuidado isso, consigo, assim, o que seria isso? Então, como eu estava colocando, né? Desde um cuidado com o nosso corpo, né? Que é fundamental nesse sentido emocional, né? E isso, uma conversa com o corpo é muito importante, né? Enfim, eu ter uma sensibilidade com o meu corpo, né? Assim como quando eu como uma coisa que me caiu meio mal e fica meio pesado, meu estômago, uma gastrite, alguma coisa
que não me caiu bem, eu posso perceber como é que as coisas me caem emocionalmente também, né? Inclusive a alimentação, o café, a nicotina, o álcool, medicações. Esse é um capítulo à parte, né? As medicações de uso desregrado e fora da sua indicação adequada, né? Então, isso também é um grande prejuízo na saúde mental, mas a gente entra nisso um pouco depois. Então, esses cuidados, o cuidado de atividade física, etc. Mas o cuidado de saber que eu preciso conversar comigo mesmo sobre o que eu estou sentindo, conversar com outras pessoas sobre o que eu estou sentindo, a importância da palavra, a importância do ser ouvido, a importância de eu me ouvir, né? E a importância de eu não desmerecer, né? Enfim, isso é muito fundamental. Eu não desmerecer aqueles zumbidos que me aparecem no ouvido, sabe? Aquelas mosquinhas, assim, aqueles pensamentos chatos que aparecem e que dão trabalho lidar com eles. Então, o que a gente faz instintivamente, defensivamente, é espantar, é dizer que é bobagem, é desmerecer algo que está vindo ali de dentro, e isso vai se acumulando, não é? Então, uma atitude de valorizar a alma seria a palavra, a tradução direta para o psique do grego, né? Que a gente usa em psicologia, em psiquiatria, em psíquico, né, em psicodélico. Então, e o que seria essa alma? É esse meu conjunto emocional de fantasias, a maneira com a qual eu recebo o mundo e a maneira com a qual eu me dirijo ao mundo, né? Ou seja, se eu tenho características de cabelo, de cor de olho e etc., eu tenho características de alma, né? Tem a ver com meus temperamentos, tem a ver com toda Com ancestralidade, com meio, com a minha com... cultura. Uhum, São vários níveis, né, que a gente vai... uhum. Mas ter uma atitude de respeito e valorização com essa instância, que está perdida na nossa cultura de modo geral, A gente né? pode chamar essas vozes, esses zumbizinhos de intuição? A gente pode chamar de intuição. Tem um autor que é o James Hillman que chama de pessoinhas, né? As pessoainhas dentro da gente, né? Sim. Sim, eu sempre É, digo, eles me disseram que eu tenho que fazer é, isso. Aí as é. pessoas falam assim, eles quem? Eu não sei, eles ficam falando comigo, entendeu? Daí às vezes acham que eu sou doido. Não sou, mas assim, não nesse tipo de doido. As pessoinhas que me aparecem nos sonhos, as pessoinhas que me aparecem sussurrando uma intuição, as pessoinhas, né? A gente tem que entender metaforicamente isso, né? Assim, a gente não está literalizando nada, né? Eu não São tenho pessoinha. insights, né? São como se fosse um insight, uma voz, parece que vem a voz da mãe, assim, ou a voz de alguém mais sábio, que tipo, tu devia fazer isso. Quem E sabe às faz isso. vezes o contrário. Às vezes aparece a voz de alguém extremamente raivoso e invejoso e mesquinho, que também está em mim e que eu também preciso Uhum. ouvir, não para obedecer, mas para entender o que está alimentando essa voz. De que maneira que eu não estou colocando um limite numa situação que está me alimentando esse ser raivoso, invejoso, mesquinho, que daqui a pouco vai tomar uma atitude E negativa, vai ser eu, de fato. né? Oi? E vai ser eu, de fato, né? Por enquanto é só a Sim, voz. Mas se sim, eu não der ouvidos a essa voz, vai isso. virar eu, né? Isso, exato. Né? Que é a ideia de que se eu... uma supervisora, né, me dizia isso, né? As pessoas se espantam com que o paciente fala assim, eu quero matar fulano. Eu acho ótimo que a pessoa diga isso, porque se ela não disser, ela está fadada a duas alternativas, ou engolir essa vontade de matar, ou matar, né? E se ela pode falar, essa é a instância da alma, né? Eu acho que É uma é opção esse o mais lugar. saudável, né? Entre essas outras duas, é uma opção saudável, sim. Isso. Fábio, e como que então, para a prevenção de suicídio, o que a gente está falando é de promoção de saúde mental.
E aí tu nos contou que uma boa promoção de saúde mental é esse desestigmatizar a saúde mental, né, entre os pares, entre as pessoas, da família, dos colegas e tal. Uhum. E como que uma pessoa, um indivíduo que sente, olha, acho que eu não tô bem, não sei, tô estranho, tô sentindo alguma coisa, a vida tá meio cinza, não tô conseguindo fazer minhas coisas. Qual que é a hora, assim, de ir buscar uma ajuda? E aonde que se busca ajuda primeiro, sabe? Como que Sim. faz? Bom, a hora é sempre. Assim, a hora é no primeiro momento. A hora é assim como a gente não deve negligenciar uma feridinha que apareceu na pele e falar, deixa pra lá, não deve ser nada, enfim. Cara, vai no posto de saúde, dá uma olhada, sabe? Se não for nada, vão te dizer não é nada, né? Pode ir para casa, fica tranquilo, passa um protetor solar, enfim, faz isso aqui. Né? Então, a hora é sempre. Por quê? A nossa tendência é de desmerecer a alma. Como eu vinha dizendo, essa instância está perdida na nossa cultura, né? Uhum. Então, e, e, e a maneira da alma conversar com a gente é especialmente através dos sintomas. A gente precisa escutá-los, né? E o que que é sintoma? Qualquer coisa que eu perceba que não está me deixando na liberdade de ser quem eu sou, né? Então, Uhum. algo que está me tirando a liberdade de ser quem eu sou. Então, é, uma irritação um pouco maior que vem me tomando conta, um medo um pouco mais intenso que vem me tomando conta, uma tristeza um pouco mais profunda, uma angústia no peito um pouco maior. Qualquer situação dessa, uma insônia, qualquer situação dessa merece uma atenção. E aí você pode buscar com um médico generalista, você pode buscar com um psicólogo, você pode buscar diretamente com um psiquiatra, né? Mas esses seriam os profissionais recomendados para fazer uma triagem de saúde mental, né? O psicólogo é capacitado para isso, o psiquiatra é capacitado para isso e o médico de saúde da família, o médico generalista, ele também deve ser capacitado para isso, né? É, eu acho que é essa a ideia, Sim. e é E a muito pessoa importante que... pode ir, por exemplo, no centro de saúde, marcar uma consulta com o médico do centro de saúde e ali ela vai ser acolhida e se ela precisar de uma medicação, se ela precisar de um contato maior ou de um psicólogo, ele vai ser indicado por aquele médico. Isso, o tratamento medicamentoso pode inclusive ser conduzido pelo médico generalista a depender da gravidade da situação, da Uhum, especificidade da situação, né? uhum, E aí eu acho que a gente entra num tema da medicação que ele é fundamental, né? Porque eu acho que tem muitos equívocos em torno desse tema, né? Culturalmente falando. Eu acho que tem um tabu muito grande, primeiro uma resistência muito grande a se usar a medicação, uma demonização da medicação, né? Por um lado, e ela não é demônio nenhum, ela é uma ferramenta que pode ser bem utilizada ou mal utilizada, né? Um martelo pode construir uma casa ou matar alguém, né? Enfim, a medicação, da mesma maneira, é uma ferramenta, pode ser bem utilizada ou mal utilizada, e ela salva vidas, ela salva relações, ela salva, enfim, construções importantes de vida que são destruídos num contexto de adoecimento mental, né? É, e, por outro lado, culturalmente, uma hipervalorização da medicação, né? Na contramão disso, como a gente normalmente tem culturalmente, quando há uma dissociação em torno de um tema, a gente vê os dois polos se constelando, né? Essa desvalorização da medicação, essa demonização da medicação, e, por outro lado, uma hipervalorização, que eu quero dizer o quê? Né? A pessoa colocar tudo na mão da medicação, né? Toda a sua necessidade de cuidado mental em cima da medicação, né? Daí eu continuo tomando 20 cafés por dia, né? À noite 12 cervejas, né? É, me continuo relacionando com me... pessoas que não são legais para mim, que eu sei que não são legais para mim. Isso, continuo me submetendo a uma sobrecarga de trabalho, a uma sobrecarga de funções, né? Que, de novo, muitas vezes a minha situação social
ela não me permite uma liberdade em torno disso, né? Mas se ela me permite, eu não posso deixar as coisas na mão da medicação e remar para o outro lado, porque é mais ou menos isso. É como se eu, né, estivesse num barco, a medicação remando para um lado e eu remando para o outro, e a gente vai ficar girando com esse barquinho aqui, não é? Porque o que a medicação nos promove, eu acho que esse é um entendimento fundamental, ela abre uma janela para mudança, mas ela só abre essa janela, né? A mudança ela precisa ser promovida, você precisa atravessar isso, e isso se dá por meio de, primeiro, um autoconhecimento. Então, quando a medica, por exemplo, num contexto de ansiedade ou de depressão, a medicação começa a fazer efeito, como se baixasse um véu que estava na sua frente, que estava um filtro que estava tingindo a vida, né, e te levando a conclusões sempre enviesadas por esse filtro, né? E aí isso baixa e aí você consegue enxergar com mais clareza as coisas. E aí você tem a oportunidade de mapear o teu funcionamento, como é que eu me coloco no mundo, como é que eu recebo o mundo, né? Como é que estão minhas relações, como é que está meu trabalho, como é que está o meu cuidado com o meu corpo, enfim. Eu consigo mapear isso tudo, né, nesse cenário de autoconhecimento e então fazer escolhas dentro disso, né? Promover mudança através dessas escolhas que me tirem do cenário onde eu adoeci, né? Porque essa é uma outra frase muito utilizada, que eu não vou me recuperar no mesmo cenário onde eu adoeci, né? Então, eu preciso caminhar daqui para esse outro cenário, onde a minha saúde tem uma possibilidade maior de se desdobrar no seu potencial, né? E a medicação não vai fazer isso por mim. A medicação não me pega e me coloca nesse outro cenário. Ela abre a oportunidade para isso, né? Uhum. E aí isso precisa ser feito por meio de psicoterapia ou de outras ferramentas que me auxiliem nesse meu autoconhecimento, né? Ferramentas por profissionais capacitados para isso. Claro que leituras individuais, né? Conversas com amigos, tudo isso é muito bem-vindo, né? Mas quando a gente está falando já de um adoecimento, de fato, é importante a gente acionar profissionais de saúde mental, né? Uhum. E assim, para quem não está doente, né? Quais são boas questões para a gente ficar atento para não adoecer, né? Essa promoção de saúde para antes da doença, né? Como que a gente permanece saudável? Então, é, é, essas mesmas indicações que eu estou dando para quando a pessoa já adoeceu, elas são importantes para quando a pessoa ainda não adoeceu, na realidade, né? Ou seja, esse mapeamento, esse conhecimento de como eu funciono, ele não serve só para depois eu me tirar do buraco, né? Ele serve para eu saber onde estão os buracos e não entrar neles, né? Então, é, e é uma leitura que eu devo fazer constantemente de mim. Então, aguçar essa sensibilidade comigo mesmo, né? De perceber, poxa, eu não dormi bem. O que que foi? Né? A nossa tendência é de simplificar e desmerecer as coisas, né? Igual normalmente a gente faz com sonhos. Ah, eu sonhei com isso porque eu assisti o filme lá que apareceu e tal, e coisa. Aí descarta como uma bobagem qualquer, né? No meu entendimento, não é, né? É também uma maneira com a qual as pessoinhas se comunicam com a gente, né? Então, tentar escutar essas pessoinhas é também parte dessa promoção de saúde mental, né? Uhum. Então, poxa, essa relação, como é que tá? Como é que eu tô nessa relação? Como é que eu me sinto aqui nessa relação? É, Como é que eu me sinto aqui nesse trabalho? Como é que eu me sinto nos diversos sistemas que eu participo, né? Uhum. E tendo essa percepção, essa sensibilidade consigo mesmo, ela é fundamental como bússola para eu tomar minhas decisões, para onde que eu quero ir, né? Uhum. Até onde que chegou num limite para você determinada situação e você sai dela para ir para uma outra, até é, esse autoconhecimento ele nunca é demais. E uma última pergunta, né?
tudo assim, na tua experiência, né, dos teus atendimentos, o paciente de saúde mental, né, ele tem cara, ele tem tipo, geralmente é isso, geralmente é aquilo, só esse tipo de pessoa adoece, como que Essa é? pergunta ela é muito importante, porque, não, ele não tem cara, ele não tem... a gente consegue mapear fatores de predisposição de adoecimento mental, mas eles são meros fatores estatísticos, né? Isso, de fato, esse raio ele pode cair literalmente em qualquer lugar, né? É, então, a gente não está restrito aqui a um gênero, a gente não está restrito aqui a nenhuma característica biológica específica, a gente não está restrito a nenhuma condição socioeconômica específica, a gente não está restrito a nenhuma religião ou a falta dela. Isso é muito importante também, né? Uma coisa que é muito dito é que o adoecimento seria pela falta de Deus na vida, ou outras pessoas vão acreditar que é o contrário, que é uma crença específica adoecendo. Então, e de novo, é importante a gente entender, que eu não trouxe essa palavra, mas essa palavra é fundamental, que o adoecimento de saúde mental, ou de saúde emocional, que eu prefiro esse termo do que saúde mental, ele é multifatorial, né? Raramente você vai apontar uma causa para aquilo estar acontecendo. Mas não tem cara. Isso pode incidir em qualquer lugar, em qualquer pessoa, em qualquer família, em qualquer casa. É, e é muito difícil imaginar uma família em que não tenha alguém com algum sofrimento emocional em curso, né? É, Sim, porque às vezes a provavelmente, gente pensa, não, na minha família não. provavelmente isso não está sendo visto, Ou né? assim, tipo, não, eu tinha isso, eu acho ótimo remédio para os outros, mas não para mim. Imagina se Assim, eu vou também, tomar também remédio. tive isso, também. Bom, você É. sabe que eu também fiz meu tratamento medicamentoso, meu tratamento psicoterápico eu mantenho até hoje, né? Mas é isso, né? Assim, raramente um psiquiatra escolhe essa área sem Eu que... acho que o mais importante tem cura, sabe? Então, o que que é cura, né? É, Porque às vezes a pessoa pensa, não adianta tomar remédio, não adianta eu ficar fazendo tudo isso, não vou ficar bem. Então, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque o que que é cura, né? Eu gosto de uma definição do Jung a respeito de cura, que é um realinhamento temporário do eixo da personalidade. Um realinhamento temporário do eixo da personalidade. Eu acho isso muito interessante, essa ideia, né? Que você entortou do seu próprio eixo, não é de algum eixo externo, não, do seu funcionamento, e aí você vai para um tratamento e você realinha isso. Só que isso pode ser temporário, porque a vida prossegue. E você continua enfrentando os percalços da vida e pode tomar boas decisões ou não, ou enfrentar percalços que não te dão opção alguma, né, e vão te adoecer, ou podem não acontecer, né? Então, a gente tem casos de pessoas que fazem tratamento medicamentoso por um ano, interrompe e nunca mais retorna para esse tratamento. Tem pessoas que vão precisar de tratamentos de 5 anos, interrompe e nunca mais vão precisar. Tem pessoas que vão precisar, vão retornar para isso depois de alguns anos, porque a vida mudou, aconteceram outras coisas, né? Agora, isso tudo a gente está falando num contexto em que a pessoa utiliza a medicação como janela para promover mudanças. Porque se é simplesmente a medicação fazendo todo o serviço, né, tem uma tentativa de que a medicação faça todo o serviço, aí a gente enfrenta um cenário que dificilmente a gente vai abrir mão da medicação e manter uma estabilidade de saúde mental, né? Uhum. Então, sim, a cura, ela existe, mas ela acho que uma definição diferente do que a gente está acostumado com Sim. cura, né? Até porque eu preciso me implicar diretamente nessa cura, né? Não é algo de fora para dentro. Sim. Fábio, muito obrigada por essa entrevista. Espero que você volte para nos dar outras entrevistas. Bom, Andressa, obrigado. Eu fico aí torcendo para que essas ações elas se desdobrem, né, em pessoas tendo mais acesso a
a esses serviços de saúde mental, né, pelo menos na valorização deles e na permissão, né, de cada um para se cuidar dessa maneira, tá bom? Ai, que bom. Se você gostou dessa entrevista, clica aqui no joinha. E se você quer ver mais vídeos sobre autoconhecimento, saúde mental e astrologia, né, que é mais a minha especialidade, clica aqui em inscrever-se e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!